eu vou te explicar como você pode fazer parte dos 2% que conseguem passar em medicina na universidade pública já no seu próximo vestibular. Se você está aqui, é porque você sabe que passar em medicina pode transformar a sua vida, seguindo a sua vocação, numa profissão que você admira, com uma condição de vida confortável. Eu falo isso por experiência própria. Eu tinha 19 anos, eu carregava o sonho de estudar na universidade pública, mas eu vinha de uma reprovação traumática na Federal de Minas Gerais. Sem condições de largar o emprego e me matricular num cursinho, eu comecei a me preparar por conta própria. Só que eu não estava aprendendo rápido o suficiente para passar na universidade pública naquele ano. E isso me deixava extremamente frustrado, com medo de não ter um futuro, com medo de não ter a minha independência. Mas aí, a empresa que eu trabalhava fechou. Todos os funcionários foram demitidos e eu peguei um acerto. Esse dinheiro do acerto eu investi totalmente numa turma com aulas reduzidas de um cursinho. Justamente por isso, o valor era mais acessível para mim. Aquilo que inicialmente poderia ser um problema se mostrou uma grande oportunidade. Naquela dinâmica fora dos padrões educacionais, eu descobri um jeito de estudar que me fez aprender muito, mas muito mais rápido. Esse novo jeito funcionou tão bem que em menos de 6 meses de cursinho eu passei na UFMG para fazer Engenharia de Controle e Automação, um curso super concorrido, e quase passei no ITA, que era meu grande sonho. Aconteceu que tudo que eu aprendi no cursinho me serviu para montar uma rede de alunos particulares, e com essas aulas particulares eu ganhava mais do que na empresa que tinha fechado, só que trabalhando muito menos horas por semana. Esses resultados na UFMG e no ITA me renderam uma bolsa no melhor cursinho de Belo Horizonte, a cidade onde eu morava na época. O método de estudos que eu tinha desenvolvido me permitiu conciliar aulas particulares, o FMG e cursinho preparatório para o ITA. E contrariando todas as expectativas, eu passei no ITA. Olha só que interessante. Mesmo tendo que conciliar o trabalho das aulas particulares, a rotina de um estudante de engenharia da Federal do meu estado, que é bem exigente, e a preparação para o ITA, que também é bastante puxada, eu consegui passar no ITA. Como isso foi possível? Isso só foi possível porque o método de estudos que eu seguia era muito mais eficiente do que a forma convencional como as pessoas estudam. Diferente do sistema educacional que você conhece, o método que me permitiu mudar de vida e que se você seguir, você vai passar em medicina, é mais eficiente porque ele garante que você vai estudar respeitando o funcionamento do seu cérebro. Parece óbvio, né? Mas agora você vai entender melhor. A comunidade científica já sabe que todo o nosso aprendizado se dá pela construção de redes neurais. E uma rede neural pode ser composta por centenas de milhares de neurônios, e um número ainda maior de sinapses, que são as conexões entre os neurônios. E essas conexões devem se manter ao longo do tempo, para você não perder o conhecimento que você tiver adquirido. O processo para estabelecer as conexões entre os neurônios pode ser dividido em 3 etapas. Primeiro, os neurônios se aproximam. Depois, os neurônios se conectam, formando as sinapses, que é como a gente chama as conexões entre os neurônios. E por fim, é preciso fixar essas conexões para que você não esqueça aquilo que você tiver aprendido. Repetindo, aproximar os neurônios, estabelecer as sinapses e fixar essas sinapses para você não esquecer o que você tiver estudado. Todo o método quadro é baseado nessas 3 etapas. O primeiro fundamento do método quadro para construir o conhecimento é entender. E esse entendimento acontece quando você está interagindo com a teoria, seja assistindo uma aula ou lendo um livro. Durante a sua interação com a teoria, os seus neurônios estão se aproximando e ensaiando a formação das sinapses. E para você acelerar esse processo de aproximação dos neurônios, você deve adotar uma postura ativa enquanto você estiver interagindo com a teoria, fazendo anotações simples e objetivas, como se você estivesse preparando uma cola. Eu chamo essa pseudo-cola de resumo tosco. Aqui no quadro, nós desenvolvemos um modelo de aula que te permite acelerar ainda mais o processo de entendimento, que são as aulas interativas. Nas aulas interativas, nós intercalamos aulas curtas e objetivas com exercícios de fixação, para você aplicar os conhecimentos adquiridos nas videoaulas e, dessa forma,
entender o conteúdo mais rápido. O segundo fundamento é aprender, e se dá durante o seu estudo individual, quando você está fazendo exercícios sobre o que você entendeu durante a interação com a teoria. Ao fazer os exercícios, você acaba de aproximar os neurônios e estabelece as sinapses. Se você apenas assiste às aulas e não faz exercícios, as conexões entre os neurônios, elas não se formam. E aqueles neurônios são usados para outros conhecimentos que você adquire ao longo do dia com mais envolvimento. Por exemplo, andar de bicicleta, um jogo no computador ou no videogame, enfim, algo que você praticou. Por isso, é tão importante fazer exercícios de um assunto no mesmo dia que você interage com a teoria daquele assunto. Aqui no quadro nós temos um lema: aula dada, aula estudada. No dia, se você entender e praticar um determinado assunto no mesmo dia, mas não retomar esse assunto nas semanas seguintes, as sinapses que você criou daquele assunto enfraquecem e podem até se desfazer. Esse fenômeno é o que os neurocientistas chamam de curvas de esquecimento. É aqui que entra o terceiro fundamento do método: fixar para não esquecer. Para fixar, combater as curvas de esquecimento e lembrar do conteúdo lá no dia da prova, você deve praticar a revisão espaçada, que é quando você retoma o assunto de tempos em tempos, resolvendo mais exercícios daquele assunto e estudando o conteúdo numa ordem otimizada, ou seja, uma ordem em que um assunto depende do anterior. Esses são os fundamentos do método quadro.